Boa tarde, sou aluna do 5º período noturno da FAP. Vou falar um pouco sobre o direito das coisas. É o ramo do direito civil que trata sobre a relação jurídica entre pessoas e coisas determinadas ou determináveis. Regulamenta essa relação jurídica do poder, do exercício do direito de uma pessoa face a um objeto, face a uma coisa. Dessa relação jurídica surge um direito subjetivo que não é ilimitado. Ele limita-se, por exemplo, pela função social. No caso da propriedade, deve-se observar, por exemplo, a preservação do meio ambiente, a proteção do patrimônio histórico. No direito das coisas estão englobados os direitos reais, que estão elencados lá no artigo 1125 do Código Civil, os direitos de vizinhança e a posse. A posse, o Código Civil define lá no artigo 1196 que é possuidor aquele que exerce de fato o exercício pleno ou não de algum dos poderes inerentes à propriedade. A Constituição Federal também define que a propriedade ela deve obedecer à sua função social e a posse ela deve também atingir esse fim social. Para explicar a posse, surgiram algumas teorias, como a teoria subjetiva de Savigny, que atribui dois elementos: o corpus, que é o elemento que traduz o controle material do possuidor sobre a coisa, e o animus, que é a questão de dispor daquela coisa como se sua fosse. E a teoria objetiva de Ehring, que apresenta apenas o elemento corpus, ou seja, ela traduz apenas o elemento da efetiva apreensão da coisa pelo o seu proprietário. O direito civil, o ordenamento jurídico brasileiro, ele aceita a teoria objetiva de Ehring. E, dessa forma, a posse, ela não é um direito real, mas ela é um dos meios para se conseguir a propriedade. Sobre a posse, há algumas formas de posse: a injusta, justa, injusta, direta, indireta, por uso capião, posse nova, posse velha, enfim. E a posse, ela existirá, ela persistirá enquanto existirem aqueles elementos que são os poderes inerentes à propriedade ou de detenção.